pessoal, aqui é a professora Carla do CR Cursos. Hoje a gente vai tentar resolver um problema que está presente na vida de todos os alunos. Eles sempre me perguntam, mas como é que a gente faz para ler a leitura desse problema? Pois bem, hoje a gente vai descobrir como é que faz isso. Porque se você não souber ler, você não vai saber montar o problema. Então, olha só, a linguagem dos problemas é muito importante para que você consiga montar o seu problema. Então, por exemplo, se eu disser para você, olha, a gente tem um número, você vai pensar o quê? X. Se eu disser para você o dobro do número, você coloca 2x. O triplo do número, 3x. E a metade? A metade é um número dividido por 2, x sobre 2. A terça parte é o número dividido por 3, x sobre 3. Quarta parte, x sobre 4. Quinta parte, x sobre 5 e assim sucessivamente, né? Vamos continuar aqui, olha. A terça parte do número acrescida de 10. O que significa o termo acrescida? Acrescida significa somado, aumentado. Então, se eu usar soma, acresceu, aumentou, você vai colocar o sinal de mais. Olha, a terça parte do número, como é que você escreve? X sobre 3. Acrescida, você põe o mais e o 10. Então, x sobre 3 mais 10. Pronto, está montada a equação do meu problema. A diferença entre um número e sua metade. Diferença é conta do quê? De menos. Então, vai ficar um número, que é x, menos a sua metade. X sobre 2. O dobro da soma de um número com 23. Bom, então vamos ver aqui. O dobro da soma, quer dizer que você está colocando o dobro de uma continha de mais. Olha a continha de mais. A continha de mais é um número acrescido de 23. Então, o dobro desta soma fica dessa forma. Se você não colocar o parêntese, já está tudo errado, tudo errado. O oposto de um número subtraído de 7. Olha, o oposto de um número, eu coloquei aqui embaixo, é um número com um sinal trocado. Então, por exemplo, o 2 ficaria menos 2. Então, olha, o oposto de um número subtraído de 7 significa que o oposto ele vai sair do número 7. Então, o número 7 retirando o oposto. X menos, abre parênteses, x menos x. Então, 7 menos x negativo, que é o que está escrito aí, que é o oposto. Depois, subtraindo 7 do oposto de um número. Esse aqui eu coloquei para vocês verificarem que mudando a forma de escrever, muda totalmente a equação. Olha, eu vou subtrair 7 do oposto de um número. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o oposto, que é o menos x, e vou tirar o 7. O contrário deste aqui, do primeiro que a gente fez aqui no número 11. Embaixo, sua idade daqui 15 anos. O que significa o daqui? Isso é muito importante, cai em muitos exercícios. O daqui significa futuro, futuro. Então, quando eu disser daqui, você pensa, vou acrescentar mais x anos. No caso aqui, vai ser mais 15 anos. Então, fica a minha idade mais 15 anos. Depois eu coloquei sua idade há 7 anos. O que significa isso? A sua idade há 7 anos. O há na língua portuguesa, ele significa tempo passado, tempo decorrido. Tudo que ficou para trás você retira. Então fica x menos os 7 anos que ficaram para trás. Aí a gente tem aqui uma ideia de números consecutivos. Não sei se vocês já viram, é muito comum eles colocarem que os números ou as partes de um triângulo são números inteiros e consecutivos, ó, inteiros e consecutivos. Então, se eu coloco lá inteiros e consecutivos, o que eu tenho que pensar? Bom, consecutivo é aquele que vem um após o outro. Então, por exemplo, se eu tenho o número 10, o consecutivo dele é o 11, do 11 é o 12. Se você perceber, eu acrescentei 1 para chegar no 11. Então, se o número que eu tenho é x, qual vai ser o seu consecutivo? X mais 1 e o próximo? X mais 2 e o próximo? X mais 3 e assim vai, sucessivamente. Então, se eu disser inteiros e consecutivos, você pensa x, x mais 1, x mais 2. Mas eu posso falar também pares e consecutivos. Então, você vai pensar par, pensa no número 2, 4, 6. Então, vai ficar x mais 2, x mais 4, x mais 6. Então, eu tenho um exemplo aqui, 2, 4, 6, vamos supor. E depois, se eu colocar ímpares e consecutivos, então eu estou pensando no 1, 3, 5, então você vai colocar x mais 1, x mais 3, x mais 5, né? Vamos supor aqui um exemplo de 11, 13, 15. Vamos ver como é que isso fica num problema, olha.
A soma de dois números consecutivos é 43. Quais são esses números? Bom, então se são dois números consecutivos, então o primeiro é x e o segundo é x mais 1. Eu aconselho todos os alunos a aprenderem a fazer esse esquema de demonstração da equação. Quem é o primeiro, quem é o segundo, montar sempre dessa forma para que você consiga entender o que está sendo feito e no final montar a equação perfeita. Então aqui, ó, o primeiro é o x e o segundo é o x mais 1. Então como fica a equação? Bom, a soma dos dois é 43, então fica o primeiro, x mais 1 é igual a 43. E daí a gente vai resolver a equação, né? X mais x dá 2x, mais 1 igual a 43. Agora você deixa o x para cá, passa 1 para lá, ó, 43 tira 1, tudo isso vai ser dividido por 2. Então vai dar 42 sobre 2, que é igual a 21. Portanto, o valor do x é 21. E quanto que seria o segundo número? O x mais 1 seria 21 mais 1, então quanto é que dá? 22. Então, os números de que a gente está falando são 21 e 22, certo? É bem simples, bem fácil. Vamos ver mais uma coisinha. Olha, isso é importante. Quando o problema tem mais de duas pessoas. Então, por exemplo, ele fala assim, Ana é o triplo do José. O que você tem que fazer? Você tem que ver de quem ele não falou. Ana é o triplo do José. Peraí, eu falei da Ana, não falei do José. Eu falei que a Ana é... Olha o é. Então, a Ana é 3x e o José é x. Mas espera aí, tem um detalhe. A gente deve começar pela pessoa de quem a gente não falou. Então, de quem eu não falei foi o José. Então, o José é o x. O que eu disse da Ana mesmo? Que a Ana é 3x, ela é o triplo. Então, eu coloco aqui 3x. Então, ficou Ana 3x, José x. Vamos ver um outro exemplo. Ó. O A é o triplo de B, que é a metade de C. De quem eu não falei aqui? Lógico, eu não falei do C. Então, o C é o x. Agora, quem é o B? O B é x sobre 2. E o A? O A é o triplo do que aconteceu no B. Ele é 3 vezes x sobre 2. Então, ficou o A 3x sobre 2, o B x sobre 2 e o C ficou x. Pronto, eu já tenho a estrutura para montar a equação do problema. Vamos continuar. Outra coisa, vamos pegar com mais pessoas. Vamos pegar aqui com 4. Ó, eu tenho o A. O A é 2/3 de B. O B é 3/4 de C. O qual é metade de D. Então, peraí, de quem que eu não falei? Eu não falei do D. Então, vamos no D, vamos colocar o X. Agora, você vem sempre de trás para frente. O que você falou do C? O C, ele é metade do D. Então, olha só, o C é x sobre 2, metade do D, metade de x. Agora, o B, ele é 3/4 DC. 3/4, 3/4, 3/4 vezes o C. Então, ó, 3x sobre 8. O D é o pontinho de vezes, tá? Então, olha quanto deu. Eu multipliquei o 3 pelo x, deu 3x, e o 4 pelo 2 deu 8. Então, ficou 3x sobre 8. Então, esse é o B. Agora, vamos ver o que ele falou do A. O A é 2/3 de B. Então, é 2/3 vezes o valor do B. Se você multiplicar, vai ficar 6x sobre 8 vezes 3, 24. Então, a gente simplifica e vai ficar x sobre 4. Simplificar quer dizer dividir o 6 e o 24 pela mesma tabuada, a tabuada do 6. Se você divide aqui por 6, dá 1, e divide aqui por 6, dá 4. Então, ficou x sobre 4, certo? Então, olha só, eu já tenho o valor do A, que é x sobre 4, o B, que é esse aqui, e o C é esse, e o D é esse aqui. Pronto, ó. Eu já tenho a estrutura. Agora eu posso continuar lendo o problema e verificar como é que eu vou montar a equação. Que daí já é um outro passo. Uma coisa muito importante que os alunos têm que saber, têm que estar bem atento. Olha, todas as vezes que o problema disser do, da e de, você deve pensar, é uma multiplicação. Então, eu falei 3/4 da hora. Você pensa o quê? 3/4 vezes a hora. A hora não é 60 minutos, são 60 minutos, então o que a gente vai fazer? 3/4 vezes 60. É assim que vai resolver a conta. Depois, metade do salário. Metade é meio do salário. O salário, não sei, é x. Então, como vai ficar? Ó, 1 vezes x dá x, 2 vezes 1, 2, x sobre 2. Então, metade de x é x sobre 2.
1/5 do trabalho, 1/5 do x. Esse do é vezes também, eu não coloquei aqui, mas é vezes. Então, como vai ficar? Vai ficar x sobre 5, certo? E outra coisa também que é importante, que aparece muito nos problemas, ele usa o termo razão, que mais adiante a gente vai estudar essa matéria, mas para que vocês saibam, razão significa uma fração. Então, se eu digo a razão entre eu e meu irmão, supondo que eu sou x e meu irmão é y, então eu penso, a razão entre nós dois é x, que sou eu, sobre y, x dividido por y. É uma fração. Certo? Então, isso aqui é muito importante. Olha, esses são apenas alguns detalhes de como a gente deve ter em mente a estrutura, a linguagem de como vai aparecer cada problema. Então, se o aluno não souber essa primeira parte, ele não consegue desenvolver o problema. Então, eu peço a vocês que olhem bem essa aula, gravem bem e me aguardem, porque na próxima aula a gente vai começar a resolver os problemas. Muito obrigada, por hoje é só.